Difícil compreender como demorei tanto tempo para abordar este tema, que realmente é de uma importância e de uma valia em nossa existência sem tamanho. A questão da renovação da doutrina espírita em nossas existências. Muitas pessoas poderão dizer que a doutrina espírita mudou suas vidas, renovou conceitos, mas ainda assim é uma maneira muito pálida e muito pouco expressiva de demonstrar até que ponto a doutrina espírita realmente possui um ângulo renovador de imensa envergadura e profundo alcance. A doutrina espírita, ela promove simplesmente uma mudança radical em todos os ângulos da nossa vida. Isso é uma coisa interessante de se dizer, porque parece dito de forma corriqueira, parece inverossímil, parece fantasioso. Mas a bem da verdade, neste vídeo, demonstrarei que não é fantasioso. A doutrina espírita realmente ela atinge todos os pontos da vida e os transforma. Não há um sequer que permaneça inalterado. Porque mesmo aqueles que aparentemente permaneceriam inalterados, por exemplo, é importante na vida desenvolver o senso do amor. Algumas doutrinas dirão isso, muitas, religiões, filosofias, etc. Jamais o Espiritismo fará de maneira diferente. Ele mostrará as razões pelas quais o amor, nesse caso, tem a importância que tem. Ele não diz somente, ele prova. E esse é um ponto que é fascinante. O primeiro ponto a ser analisado em toda essa história. Quando a doutrina espírita renova conceitos, ela sempre renova com base em prova, nunca com base em falácia. Ela sempre, ao falar sobre encarnações anteriores, ao falar sobre a imortalidade da alma, ao falar sobre o aspecto moralizador da doutrina cristã, o aspecto moralizador que a doutrina espírita filtra, de certo modo, das impurezas de doutrinas sectárias e seculares, quando ela faz essa análise moralizadora, ela ao mesmo tempo prova, ela ao mesmo tempo demonstra que instruções dos espíritos são dadas, mensagens de pessoas desencarnadas são dadas, faz comparação entre aquilo que é falado e as existências em que esses espíritos demonstraram caracteres, determinadas visões do mundo, palavras, expressões. Ela tem provas e o mais interessante, pesquisadores não espíritas, não vinculados com a doutrina espírita, como o caso de Ian Stevenson, por exemplo, além de outros, como Vilayanu Ramachandran, indiano, já citado por Divaldo Franco várias vezes, são pesquisadores que não têm vinculação com a doutrina espírita, mas analisam as histórias de reencarnação, analisam as vidas ou as encarnações anteriores que pessoas dizem se lembrar, comparam os fatos, analisam, às vezes uma situação em que a pessoa provavelmente pode ter fantasiado, eles analisam quando a pessoa lembra de uma casa em que viveu e as pessoas se localizam até o ponto da casa e não encontram nada. Vão à prefeitura e descobrem que a casa existia, mas foi demolida. E na planta da casa, a casa era conforme a pessoa lembra de encarnação anterior. Ou seja, ela estava lá. A ciência, por outro lado, nos mostra que a parte cerebral ativada numa regressão a encarnações passadas é a parte da memória e não a parte da criatividade. O que demonstra que cientificamente aquela pessoa que está em transe relatando uma encarnação anterior não está inventando. Cerebralmente falando, cientificamente, encefalicamente falando, ela está recordando, não está criando.
Não é a criatividade, é a inventividade que é desenvolvida e que é ativada naquele momento. O fluxo sanguíneo, a parte neuronial ativada é a da memória. Então, não somente os postulados básicos espíritas, como o caso da reencarnação, como o caso da imortalidade da alma, não só são comprovados por outras doutrinas, por outros segmentos científicos, senão que a própria doutrina espírita também se debruça sobre esse ponto para lhe dar uma base fundamental de prova, de maneira que para nós não fica aquela expressão faça porque é bom para Deus, faça porque é bom fazer, porque é necessário para a salvação. Não são expressões destituídas de conteúdo lógico, não são expressões destituídas de materialidade lógica. A doutrina espírita nos mostra primeiro a prova, nos fala da moralidade, nos explica o percurso para que a compreensão possa criar um entendimento. Não é ver para crer, como Tomé, é compreender para crer. Lembremos que o Cristo disse, falou a respeito do ver para crer na ocasião, mas no nosso caso é compreender para crer. Eu quero crer, mas eu quero compreender. Eu posso ter uma fé inabalável, mas eu quero compreender para ter essa fé. Eu não quero ter essa fé porque alguém diga que eu serei punido caso não a tenha. Não quero que se imprima sobre mim os aguilhões do medo. Não quero que se imprima sobre mim a repulsa, porque você será excomungado se você não crer ou não tiver fé. Eu quero compreender. E isto a doutrina espírita nos mostra. Em primeiro lugar, ela mostra tudo que não fazia sentido. Faz sentido se tua inteligência for apurada e ler e se instruir e compreender o que é perispírito, compreender o que é espírito, o que é plano espiritual, o que são colônias espirituais, o que é umbral, como funciona isso, como funciona aquilo. Se você compreender e tiver paciência, aquilo que não fazia sentido fará sentido. Ou seja, primeiro ponto que ela desvenda, a doutrina espírita, em nossa existência. A vida faz sentido. A encarnação e a desencarnação fazem sentido. O mundo, da forma como está ou como esteve, fazem sentido. Não há que se crer em algo incompreensível apenas por motivo de fé. A primeira coisa que a doutrina espírita faz é nos mostrar que há lógica, há coerência, tanto nas palavras do Cristo, como na sequência da história, como na situação atual, como nas nossas existências, nas missões, nas provas, nas dificuldades, expiações que enfrentamos. Há sentido na vida, há lógica e coerência em a encarnação inteira, toda, do começo ao fim, anterior à encarnação e posterior, a coerência. Então, respiramos aliviados, sabendo que não precisaremos crer em algo impossível, não precisaremos crer em algo sem fundamento, sem lógica ou incoerente, apenas por medo ou por qualquer razão. Começamos a entender que a lógica é possível. Isto é o primeiro que a doutrina espírita nos traz, é o primeiro. Mas, como disse anteriormente, ela muda todos os aspectos da existência. Lança um novo foco, um novo ângulo de visão sobre tudo. Tudo passa a ser diferente. Alguns dirão que é um comentário ambicioso. E eu diria, não é ambicioso, é absolutamente coerente. Comecemos. No nascimento. Quando uma pessoa nasce e observamos, a nossa concepção tradicional, a nossa ideia tradicional, tanto religiosa como científica, a ideia tradicional que permeia a sociedade, enxerga aquele nascimento de uma maneira. A doutrina espírita nos diz outra coisa. Ela nos diz, aquele espírito que está nascendo, ele traz consigo caracteres anteriores. Ele já viveu, ele já acumulou o conhecimento dele, ele tem a sua individualidade. Portanto, você, pai, não queira fazer dele uma cópia sua. Não queira fazer que ele pense igual a você. Ah, mas na família todos foram médicos, meu filho não quer ser médico. Deve-se respeitá-lo. É claro, não vamos incentivar que ele não faça nada da vida, etc., porque ele não quer ser médico e não vai ser nada. Não. Mas respeitemos sua
inclinação de caráter, porque ele é um espírito que traz consigo uma história pregressa. O primeiro ponto, da maneira que o filho deve respeitar o pai ou os pais também devem respeitar o filho em sua individualidade. Primeira noção que a doutrina espírita nos modifica. Ela diz, você não deve respeitar apenas o teu filho para não lhe criar um trauma psicológico, como diz a psicologia. A psicologia está certa, o trauma pode ser criado. Mas por que você não deve forçar que o seu filho pense como você? Porque a doutrina que acredita que no nascimento é ali que a alma, que o espírito surge, ela vai concluir que se aquela criança nunca viveu anteriormente, eu posso fazer dela o que eu quiser em termos de personalidade. Posso transformá-la num gênio se eu pegar um chicote e bater nela até que ela aprenda uma ciência, uma arte, uma doutrina. Não, a doutrina espírita nos mostra que aquele espírito veio de uma encarnação anterior. Ele já viveu, então deve ser respeitado em sua inclinação, em sua tendência para determinadas atividades, para determinado temperamento. Ah, mas você não é igual ao seu pai é mais ativo, você é mais tranquilo, você tem que se movimentar. Respeitemos aquele espírito que nasce como uma criança em nosso seio familiar, mas que tem instrução anterior, intuitiva, tem uma vida anterior. E o segundo ponto, ainda nesse caso do nascimento, a doutrina espírita nos mostra que não somente aquele espírito está encarnando para evoluir, como nós também estamos evoluindo a partir dele. Ele nos dá uma oportunidade de desempenharmos nossa missão de paz com eficiência, transmitindo-lhe bons valores, transmitindo-lhe educação, respeito ao próximo, civilidade, amor para com os semelhantes, independente de qual doutrina se adote nesse sentido, mas ela nos ensina, a doutrina espírita, que a missão é dupla. Ele cresce conosco e nós crescemos com ele, com o filho, com a criança. Então, essa visão de que nós somos apenas transmissores de uma vida que vem através de nós, pais, para o futuro, para a imensidade, para o infinito, pois a alma é imortal, o espírito é imortal, ela transforma a nossa noção de vida. Os filhos passam a ser não somente pessoas que amamos, porque temos aquele laço de consanguinidade, temos aquela convivência, mas passamos a entender que eventuais conflitos que possamos ter com nossos filhos, com aquela criança que nasceu, aquele nascimento que vai se desenvolvendo e vai se tornando uma pessoa adulta, o conflito que possamos ter, a doutrina espírita nos mostra que é uma missão nossa de desenvolvimento, uma oportunidade de aprimoramento, que nós devemos saber que provavelmente aquele que vem como filho tem algo a resgatar com seus pais, tem algum trabalho a realizar, tem algo a consertar que não ficou bem explicado anteriormente. Às vezes deixamos de ampará-lo, agora vamos ampará-lo, às vezes vice-versa, mas sempre o filho que renasce numa família tem sempre com seus pais uma história juntos, que ocasionou determinados conflitos no passado, etc. Mas tem uma história juntos. Então, aquele que realmente compreende a doutrina espírita já lhe transforma nesse ponto. Ele já passa a enxergar o filho como uma pessoa que, caso haja conflitos, que sejam compreendidos como uma necessidade de superação e de evolução. Caso haja apego excessivo, é também uma mostra de que esse apego vem de antes, vem de encarnação anterior. Então não devemos permitir que esse apego excessivo superproteja o nosso filho e o impeça de crescer, o impeça de andar por suas próprias pernas, pois já o protegemos muito, continuamos a protegê-lo, vem de encarnação anterior. Não, temos que entender que essa tendência nossa também deve ser ajustada a uma evolução, tanto dele quanto nossa. Percebemos que a doutrina espírita já transforma tudo, muda tudo. Não existe mais aquele filho na noção anterior, a noção é nova, a noção é da imortalidade. E quando esse filho, porventura, venha desencarnar em idade juvenil,
seja qual for, 7, 8, 10, 15, 12, 5, 18, mas quando esse filho vem a desencarnar, compreendemos que a missão nossa com ele naquele momento foi cumprida e é preciso galgar os degraus necessários. E não podemos nos prender a uma noção encarnatória de uma vida. Nasci agora, morro depois, então meu filho partiu, perdi tudo. Não, você o encontrará logo mais. E a doutrina espírita nos mostra e nos ensina exatamente toda a lógica dos sonhos, que nos sonhos há o desprendimento do perispírito e nós nos encontramos com os entes queridos. Dependendo da necessidade e etc., de determinados fatores, frequentemente podemos nos encontrar com os entes que já partiram, no plano em que eles estão. É outra coisa que a doutrina espírita nos traz, outro ensinamento, e que nos ilustra de maneira maravilhosa. Podemos ter contato com esses entes. Eles não desapareceram, eles apenas se encontram num degrau vibratório diferente e galgando os degraus que devem galgar. Nós já estivemos com eles anteriormente, estivemos nesta encarnação e estaremos no futuro em posições diversas. Então, quando a doutrina espírita desloca o foco de atenção para nascimento e morte, mais nada, quando desloca desse ponto para a imortalidade, e realmente assimilamos esse ensinamento, lemos, conhecemos e verificamos sua veracidade incontestável, automaticamente as coisas que dizem respeito à encarnação atual passam a não ter mais a importância que tinham antes. Meu ente querido desencarnou, eu vou encontrá-lo daqui a pouco, nem eu mesmo sei quanto tempo permanecerei encarnado. Às vezes, daqui a pouco, nos encontraremos daqui semana que vem, não sei. Faz parte também da minha missão evolutiva não saber o dia do meu desencarne, para que eu possa privilegiar tudo o que acontece na minha encarnação e construir ao melhor que eu puder, porque não sei quanto tempo terei a oportunidade de permanecer encarnado e desenvolvendo o meu espírito. Então, o primeiro ponto, no nascimento, já a doutrina espírita já lança um foco totalmente diverso, um ângulo totalmente diverso. Na desencarnação também. Na desencarnação passamos a encará-la, não somente em relação aos entes queridos, mas a nós mesmos, passamos a encará-la como um degrau vibratório, que todos estamos sujeitos, onde as máscaras caem, as máscaras do corpo, e permanecemos no plano espiritual durante o tempo necessário para a próxima romagem terrena, para a próxima encarnação, neste planeta, noutro superior ou noutro inferior, dependendo da nossa evolução, dependendo do que fizemos, do que conquistamos nesta encarnação, mas passa a desencarnação a ter outro ângulo. Não morremos, a morte não existe, o que existe é uma mudança de patamar vibratório, vibracional, como costuma dizer também André Luiz. E o melhor, não somente a doutrina espírita prova esse fato da sobrevivência da alma e desse processo, senão que ela também nos explica o aspecto moralizador, a necessidade de construção de uma encarnação mais proveitosa. Não somente falar em amor, mas mostrar por que o amor tem a importância que tem. Porque aí é o que a doutrina explica, o que a doutrina espírita explica. Por que o amor tem todo esse papel que lhe atribuem? Porque somente o amor, somente o gesto de amor, quando falo amor, falo em sentido lato, não me refiro a sexo, não me refiro a um relacionamento afetivo, me refiro ao amor em todos os atos, ao amor com o semelhante, amor em lidar com a profissão, amor em valorizar as oportunidades de estudo, valor em tratar bem o vizinho que nos olha com antipatia, amor em cada conduta, em valorizar as oportunidades da vida, oportunidade de crescimento profissional, crescimento afetivo, crescimento social, para galgar melhores conquistas para a humanidade. Amor em sentido amplo. Por que o amor, então, dessa forma, tem um papel tão relevante? Porque somente o amor, e isso a doutrina espírita explica, somente o amor é capaz de mudar o ritmo do nosso crescimento evolutivo. Enquanto agimos de maneira medida, enquanto agimos de maneira meramente
calculada, racional, nossa evolução se dá por miligramas, por centímetros. No momento em que o amor passa a ser o norte da nossa conduta na encarnação e com a humanidade em volta, com tudo, a nossa evolução sai desse patamar micro para o macro. Passamos a evoluir não em miligramas, mas em quilos e às vezes até em toneladas para alguns. E não mais em centímetros, mas em metros e quilômetros para outros. O ângulo muda porque é no amor que nós conseguimos, em primeiro lugar, quitar os débitos que foram constituídos anteriormente. No momento em que agimos com amor, no momento em que o amor se transforma em caridade, em boa conduta, em honestidade, passamos a transformar as nossas culpas anteriores, os débitos anteriores, e passamos a mostrar para os obsessores também, que estão perto de nós, esperando a hora para nos influenciar, passamos a mostrar que melhoramos. E que, se fizemos mal a eles há muito tempo, se os prejudicamos, eles estão conosco com ódio, por favor, percebam que o amor agora está fazendo o bem para o semelhante. Se não posso mais consertar o que fiz convosco, obsessor, estou agora amando na minha vida, estou transformando a vida de meu semelhante, estou com ele purgando o mal que fiz a vós. Então eu também afasto e doutrino, sem perceber, os obsessores que estão perto de mim. Tudo isso é o amor que faz. Mas quando pensamos somente na questão do amor, o desdobramento é infinito. A honestidade, a retidão, não são apenas, e isso é o que a doutrina espírita nos mostra, não são apenas boas condutas, louváveis porque agradam a Deus. Elas têm uma explicação. Para que sermos desonestos? Se a desonestidade irá construir um calvário para nós mesmos. Para que cometermos crimes? A doutrina espírita elimina qualquer possibilidade de crime para aquele que a compreenda. Porque no momento em que compreendemos, percebemos que a desonestidade, o crime, o engano, o engodo, o estelionato, etc., que as pessoas cometem em suas encarnações, se elas percebem pela ótica da doutrina espírita, elas se dão conta. Não adianta eu fazer, porque eu terei que purgar tudo que eu fizer. Ah, mas eu farei, poderão me assassinar e eu desapareço da terra. Você retornará, estará aqui de novo. Não adianta. Nós não criamos a nossa vida. Quem criou é o Criador. Então nós não a tiramos, nós não nos despojamos dela. Ela permanece sempre conosco. Se fizemos, retornamos. A doutrina espírita nos mostra que a desonestidade é burrice. Não adianta. Retornaremos de novo em situações mais difíceis para que possamos atestar um crescimento e para que possamos usar de mais recursos para vencer. Não é sempre a mesma situação. A situação em que nós falimos, ela vem pior para desenvolver uma resistência mais poderosa da nossa conduta e da nossa moralidade. Passamos a entender que a desonestidade deixa de fazer sentido. Aquele que comete um crime achando que cometeu um monte de crimes, a doutrina espírita chega para ele e diz: você lembra daquele dito de Moisés, do olho por olho, dente por dente, da lei de Talião? Sim, eu me lembro. E você lembra quando Cristo disse que quem fizer perecer pela espada perecerá? Sim. Não parece a mesma coisa? Sim. Mas o Cristo disse: amai vossos semelhantes e perdoai os vossos inimigos. E a doutrina espírita diz que esta é a maior prova do mundo da reencarnação. Por quê? Porque quem fizer perecer pela espada perecerá, não pode ser no plano espiritual. Porque aquele que fizer perecer pela espada deve perecer da mesma forma. É a lei de Talião. Mas a lei de Talião, então, é aplicada pela espiritualidade na Terra. O raciocínio é muito lógico. Se quem perece pela espada, quem faz perecer pela espada, deve perecer também da mesma forma, esta lei de Talião só pode ser aplicada na Terra. Porque o sistema da Terra, a estrutura, quem lesou através de um estelionato semelhante, deverá, por essa lógica, ser lesado também.
salvo a questão do amor que cobre a multidão de pecados, mas para título de raciocínio, não será ele lesado por um estelionato no plano espiritual, onde não existe o vil metal, onde não existe a matéria bruta nossa. Então deve ele perecer aqui. Ué, mas como é que o Cristo disse? Perdoai vossos inimigos, amai vossos inimigos, perdoai semelhantes, etc. É porque o nosso papel é o de perdão. O papel da espiritualidade é que é a lei de talião, de certa forma, abrandada e aplicada ao caso. Ou seja, Moisés não mentiu, o Cristo não mentiu. Apenas é preciso entender que a lei de talião é aplicada pela espiritualidade. É Deus que a aplica. O nosso papel é amar o semelhante e evoluirmos com ele, e nossos perispíritos se depurarem e nossa evolução espiritual caminhar. Mas a lei de talião, que logicamente a boa conduta vai abrandá-la, mas a ideia da lei de talião é aplicada pela espiritualidade. Não podia ser aplicada lá, porque quem perece pela espada, o Cristo não disse. Quem faz perecer pela espada, no plano espiritual, ou então no reino de Deus, sofrerá as penas que fez sofrer. O Cristo não disse isso. O Cristo disse: quem fizer perecer pela espada perecerá. Mas a vós cabe o perdão aos inimigos. Ou seja, quem vai fazer perecer pela espada, se não somos nós que temos que perdoar os inimigos? É a espiritualidade. Então, a doutrina espírita nos diz: você que cometeu um crime deverá purgar esse crime pelo amor e principalmente pela reparação. Aí, a frase aqui se faz, aqui se paga, se modifica e se aprimora. O que aqui se faz, aqui se repara. Porque a lei da doutrina espírita, digamos, a lei da espiritualidade, é tão mais evoluída do que a lei dos homens. A lei da espiritualidade é a lei da natureza verdadeira, é a lei imutável, porque vem de Deus, vem da espiritualidade. Ela nos diz: você que destruiu a casa do seu semelhante não será preso, torturado, etc. Não. Você que destruiu a casa do seu semelhante construirá outra casa para o seu semelhante. É a reparação. E é aí que a legislação nossa caminha, quando na Constituição de 1988 elege o dano moral como dano indenizável. O dano à parte psicológica do indivíduo, conquanto não se materialize, não se mostre financeiramente, ele é indenizável, ele é reparável. Dano moral, indenizar é tornar indene, tornar sem dano, voltar ao status quo ante, voltar ao ponto em que se encontrava antes do dano. Isso já é uma evolução. Vejamos, em 1988 isso foi sedimentado na nossa Constituição brasileira. Mas a espiritualidade já nos mostra que é necessário reparar. Então, a doutrina espírita nos diz: se você quer cometer um crime, irá ter que reparar o crime com amor e com conduta. E o pior, terá que voltar para essa obrigação, terá que regressar para aqui na carne, suprir o mal que fez. Aqui na carne terá que reparar aquilo que fez, os crimes que cometeu. Pois, se a pessoa que comete 6 crimes e no 7º crime ela é assassinada, um crime foi cometido contra ela, e os outros que ela cometeu? Quando Cristo disse: quem fizer perecer pela espada perecerá, imaginemos nessa hipótese hipotética dos 6 crimes, os 5 ficaram sem solução. Ele cometeu um crime, outro foi cometido contra ele e desencarnou. E os outros crimes? E os crimes que as pessoas cometem ao longo da encarnação? Como fica a palavra do Cristo nesse caso? Ela deve regressar à carne. Ou seja, é outro foco que a doutrina espírita lança, o foco da boa conduta. A boa conduta passa a ser o único caminho para construir uma encarnação da qual não venhamos a nos arrepender e não sejamos obrigados a repará-la de novo. É inútil e é burrice a desonestidade, o crime, situações deletérias que a pessoa comete, crimes de todo tipo, condutas inadequadas,
agressões, etc. Aquele que agride, aquele que ofende, aquele que realiza uma série de condutas inadequadas, ele constrói aquilo fluidicamente em seu perispírito, ele imprime essa marca em seu perispírito. É como aquele que entra numa floresta com uma roupa branca. A roupa trará, ao final do percurso da floresta, tudo aquilo que realmente ele passou. Se ele foi muito cuidadoso, ela não se sujará muito. Mas se ele foi imprevidente, ela virá completamente suja. Se ele, no meio do caminho, procurou lavar essa roupa e esperar que secasse, provavelmente no final da floresta ele chegará com a roupa limpa. A roupa seria o perispírito, o envoltório do espírito, fazendo uma metáfora. O que significa que, de certa forma, nós construímos o nosso destino, nós construímos a nossa realidade. Lembrando um ponto que em outro vídeo não falei, a respeito do corpo mental, a respeito do duplo etérico, do perispírito e do espírito, são aglutinados, compõem a nossa estrutura inteira, são apenas destacados de forma didática, como se fosse, por exemplo, um bolo, onde nós ali destacamos no bolo a farinha, os ovos, o açúcar, etc., a manteiga, porém, eles compõem um todo. São destacados de maneira didática, mas eles compõem um todo, um resultado. Assim seria, metaforicamente, a questão do espírito, do perispírito, do duplo etérico, do corpo mental. Uma estrutura inteira. Mas retornando, a mudança que a doutrina espírita opera nesses campos não se restringe a eles. Num relacionamento afetivo, o foco muda, porque passamos a entender que quando temos um relacionamento afetivo, quando amamos, temos aquele e existem alguns conflitos, a doutrina espírita nos diz: calma, esses conflitos são certamente porque vocês trazem de encarnação anterior um tipo de convívio que exigiu uma reparação. Então a doutrina espírita nos diz: paciência, paciência, tolerância, porque estes conflitos são para a evolução de vocês dois. Vocês estão ligados pelo laço de um relacionamento, de um matrimônio, de uma união estável, ou do que quer que seja, de forma de família ou de união, conforme seja, mas vocês tenham paciência, porque os eventuais conflitos que possam ocorrer são oriundos de encarnações anteriores e vocês precisam encontrar qual a maneira de lidar com eles, qual a maneira de trabalhá-los juntos. É claro que quando nós nos enganamos e quando nós superamos essas dificuldades no relacionamento, mas o relacionamento ele encontra-se num ponto em que não deve prosseguir, a doutrina espírita, por outro lado, ela não desabona o divórcio, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela explica que, falando sobre aquela frase, que o homem não separe o que Deus uniu, ela explica que neste caso Deus não uniu. Os homens é que criaram uma união, as pessoas é que criaram uma união que na verdade visava um desenvolvimento, mas aquele desenvolvimento já chegou ao seu termo. Ao mesmo tempo que a doutrina espírita nos mostra as causas dos eventuais conflitos que possam existir, das situações às vezes difíceis que as pessoas passam juntas em relacionamentos afetivos e etc., é porque elas precisam desenvolver alguma coisa juntas. Às vezes uma pessoa precisa trazer cultura para outra, às vezes a outra precisa trazer tolerância, ensinar a tolerância, ensinar a paciência. Uns ensinam uma coisa, outros aprendem outras, mas é uma simbiose, uma troca, uma espécie de mutualismo, uma troca onde elas precisam construir alguma coisa juntas. E às vezes o conflito deve ser trabalhado para que aquela convivência seja proveitosa para os espíritos. E como falei, desde o momento em que isto atinge um ponto em que não deve continuar mais, porque a partir daquele ponto já passa a se gerar condutas desnecessárias, criadoras de débitos ao invés de evolução espiritual, é lógico que o divórcio ou a separação ocorram, porque nem sempre também as pessoas
são levadas por motivos nobres. Às vezes é uma atração, uma mera atração que se dissipa logo ali na frente e as pessoas terminam separando-se. Ou seja, nada mais fará o divórcio, no caso, a separação, do que criar uma realidade jurídica para uma separação que já existe, espiritualmente e fisicamente também. Então, nos lança ela um ângulo muito especial, porque valoriza, sim, valoriza um relacionamento, valoriza a família, valoriza o encontro entre as pessoas, porque diz, na família você tem grandes tarefas a desempenhar, grandes conflitos a superar, grandes trabalhos a realizar, aprimoramentos que você deve não somente realizar em si próprio para evolução, mas auxiliar os familiares a evoluírem, trazer tolerância, trazer paciência, ensiná-los a serem pacientes, é uma tarefa importante a ser construída. Ou seja, não deve a família, o núcleo familiar, seja a união estável ou outros tipos também de agremiações e conjunções familiares, não deve ser desprezada, deve ser valorizada. A família deve ser importante, a reunião de entes queridos deve ser fundamental para a evolução, importantíssima, e não dissolvida por caprichos. Da mesma maneira, um relacionamento afetivo que traga em seu bojo conquistas a serem desempenhadas, evolução a ser concretizada pelos espíritos, não deve ser dissolvido de maneira caprichosa ou arbitrária. Devemos tentar ao máximo ver até que ponto aquela construção espiritual deve ser conseguida e deve ser obtida. Mas se não é mais possível, então a doutrina espírita nos diz: faça o que deve ser feito, divórcio, separação, se houver essa necessidade, mas sem antes ter esgotado os instrumentos de evolução que aquele relacionamento nos legou. E às vezes ele persiste por toda encarnação, porque às vezes é uma necessidade. Portanto, a doutrina espírita valoriza sim o casamento, valoriza sim a união estável, valoriza sim a família e toda a união de entes queridos que formem estruturas de família, porque ela diz, não é à toa, isto vem de encarnação anterior. Vocês vêm construindo há muito tempo o que agora estão trabalhando mais uma vez. Então, muita atenção, muita cautela para o que vocês estão fazendo, porque é a construção espiritual e de desenvolvimento que vocês estão agora galgando. Então, a doutrina espírita já nos mostra um novo ângulo sobre estas questões. Um ângulo não somente sobre a questão da encarnação, mas também dos fatos da vida, a profissão. Muitas vezes temos uma profissão que não nos traz o retorno que desejaríamos, mas ao invés de maldizê-la, temos que perceber que nós escolhemos este aprimoramento, este desenvolvimento, já vem de uma construção anterior e ele deve servir para alguma coisa em nossa vida. Mesmo que nós tenhamos depois outra atividade, mas nós não devemos desprezar as aptidões que nós temos. Outra coisa fascinante que a doutrina espírita nos mostra: todas as nossas aptidões, tudo que nosso espírito foi construindo, não deve ser desaproveitado. Tem talento para escrever? Escreva. Tem talento para pintar? Pinte. Tem talento para atuar? Atue. Tem talento para ser orador? Profira palestras. Tem talento para fazer alguma atividade de artesanato, tocar um instrumento musical? Faça. Tem talento para estudar e mestrado, e doutorado e faculdade? Faça. Faça aquilo que a tua aptidão te indica que você pode fazer, porque é uma maneira de você crescer nos dons que você já veio trabalhando anteriormente. A doutrina espírita, desse modo, nos mostra a consequência mais maravilhosa, que é o fato de que o conhecimento não se perde. Estudamos até o último dia da encarnação, porque será útil para a encarnação posterior. Construímos no nosso semelhante
amor e gratidão até o último instante, porque será útil futuramente, será no futuro, encarnação posterior, trabalhada, vivenciada. As encarnações mostram-se como degraus, como etapas. A afeição não se perde, o conhecimento não se perde, as obras não se perdem, tudo que se faz não se perde. Então passamos a valorizar a encarnação de maneira profunda. O desânimo desaparece, porque estou construindo para quê? Para o futuro, aqui e depois. Então, essa visão dilatada nos mostra que o ângulo tradicional das pessoas que não conhecem a doutrina espírita e veem o começo da encarnação e o final da encarnação como período de tudo, a doutrina espírita simplesmente alarga para o infinito, tanto posterior como anterior, porque ela também não diz a nós o momento exato em que o princípio espiritual nosso surgiu, aonde e como e quando. Só o Criador tem esse segredo, porque a nós não é permitido sabermos 100% de tudo. O que não significa que não possamos saber bastante coisa, e muito mais do que é revelado por aí, pelas doutrinas sectárias e que desejam não revelar certas verdades incontestáveis. Então, quando a doutrina espírita muda o foco, passa a valorizar a encarnação, valorizar as aptidões, valorizar o conhecimento, valorizar as boas condutas. A pessoa que nós auxiliamos hoje, frequentemente é aquela que vem em outra encarnação e nos dá a mão e nos salva a vida. Isso é fantástico, porque isso é que acontece muitas vezes. Grandes benfeitores, pessoas que vêm, encarnam e se tornam empregados domésticos e auxiliam uma família ao longo da vida toda, de maneira abnegada, frequentemente são aquelas que em encarnação anterior ocuparam degrau inverso e que trazem tanta gratidão e tanta necessidade de serviço que ocupam a encarnação toda com essa atividade. A pessoa então que nos está servindo muitas vezes é aquela a quem nós servimos. A gratidão permanece. Salvamos a vida de alguém, esse alguém volta, futuramente nos salva a nossa vida. E muitas vezes, sem ele, não seríamos nada. Muitas vezes a pessoa convive em nossa residência, nos auxilia, nos ajuda na criação de um filho, e frequentemente não seríamos nada se não fosse aquela pessoa, porque a gratidão permanece. Tudo permanece. Então a doutrina espírita lança um ângulo tão diferente sobre as coisas da vida que eu não consigo localizar um aspecto sequer que permaneça inalterado quando a lente da doutrina espírita se debruça sobre a realidade da vida encarnada. O que permanece igual? Nada. Tudo se modifica. Passamos a ter uma visão não somente diferenciada, mas realista. Porque não é uma visão baseada em falácia. Não é porque fulaninho falou, beltraninho disse. São os espíritos que trazem as provas da imortalidade da alma, as provas da reencarnação, as provas da mediunidade. São eles que dizem como são as coisas. A doutrina espírita não é dos homens, é dos espíritos. Eles a trouxeram. Kardec a codificou, mas eles a trouxeram. E esse ângulo diferenciado, em tudo na nossa vida, se imprime. Tanto, como falei, no nascimento, na desencarnação, nas profissões, nas relações afetivas, nas perdas dos entes queridos, nos traz o bálsamo dos sonhos, onde podemos, em espírito, comunicarmos-nos com aqueles que nos antecederam na jornada evolutiva para o plano espiritual. Passamos a ter um ângulo de visão em todos os aspectos diferentes. Diferente em todos os aspectos, melhor dizendo. Um deles fundamental, as razões dos sofrimentos. O meu segundo vídeo fala a esse respeito. Mas é interessante que a doutrina espírita, de maneira tão completa e tão tranquila e tão óbvia, se debruça sobre os sofrimentos humanos, que diz: todos esses sofrimentos que você está vivenciando em sua encarnação são ferramentas de evolução. Você tem tanta coisa acumulada em sua história pregressa anterior
que os sofrimentos atuais, todos eles se encaixam como ferramentas necessárias à sua evolução. Foi pelo que você fez, foi pelo que você deixou de fazer, foi por tudo que você vivenciou, hoje você constrói o seu destino. E esses débitos anteriormente carreados, que não foram expurgados, que não foram consumidos por uma atitude de amor, por uma boa conduta, você trará para superá-los. Aí a misericórdia de Deus se mostra como algo que se transforma em vivências e vivências e vivências. Deus é misericordioso porque nos permite voltar e corrigir o mal que fizemos. E ao mesmo tempo, quando começamos a visualizar, outro ponto que a doutrina espírita nos mostra, quando começamos a visualizar o destino humano, não somente na encarnação, mas posteriormente, a doutrina nos lança a visão para as esferas superiores. Ela nos mostra, cada vez que você for evoluindo, cada vez que você for se despojando das ideias que se circunscrevem a uma encarnação, cada vez que você for dilatando o seu ângulo de visão e compreendendo a imortalidade, estudando e verificando as provas da imortalidade, que não é brincadeira, é sério, e é verdadeiro e é científico, desde o momento em que você começa a enxergar mais longe, você percebe que aquilo que construímos e que vai se imprimindo em nós, e que vai nos fazendo evoluir, nos vai trazendo realidades, tanto em futuras encarnações como realidades espirituais, cada vez mais amplas, cada vez mais iluminadas, cada vez mais benéficas, cada vez mais belas, uma felicidade cada vez mais profunda, uma felicidade cada vez mais inexplicável, planos elevados cada vez mais embriagadores de alegria e de felicidade, paragens absolutamente indescritíveis para os pobres sentidos humanos, visão, audição, tato. Isso é besteira. Lá é muito mais amplo, e na medida em que nos evoluímos espiritualmente, na medida em que nos depuramos dos despojos da materialidade, na medida em que jogamos fora a materialidade e a prisão excessiva aos bens materiais, às coisas da encarnação, na medida em que conseguimos nos focar para uma construção espiritual, aproveitando ao máximo a encarnação para construir essa evolução. Veja, a doutrina espírita não diz para nós que a encarnação não vale nada e que o plano espiritual é melhor. Não, ela diz, aproveite a sua encarnação, aproveite as oportunidades de crescimento, de adquirir cultura. Você casou-se com uma pessoa que tem mais cultura, aprenda com ela. Você casou-se com uma pessoa que tem mais sentido de perdão, de moralidade, de paciência, de tolerância, aprenda com ela. Não perca essa oportunidade. Então a doutrina espírita nos mostra essa possibilidade de focarmos no plano mais elevado e percebermos pelas descrições que as psicografias de pessoas que encarnaram em planos mais elevados e o próprio livro Céu e Inferno de Allan Kardec mostra experiências com espíritos de diversas ordens, toda a sua trajetória após a desencarnação, espíritos superiores, de medianos, e conseguimos entender que se nós nos esforçarmos para evoluir, aquilo que nos espera é de tal maneira maravilhoso que nenhuma linguagem da Terra que possa exprimir será eficiente. Nenhum sentido humano de visão, audição, tato, paladar, olfato, nada será suficiente para realmente trazer a realidade da elevação espiritual. Porque na medida em que nos ampliamos, na medida em que a nossa luminosidade perispiritual e espiritual se amplificam, na medida em que espíritos de grande porte, como por exemplo o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que é chamado em todos os lugares, e em todos os lugares ele está, como? Na medida em que a doutrina espírita nos ensina como o espírito consegue irradiar, como ele consegue estar presente, como ele consegue manifestar-se
como ele consegue comparecer em tudo. Quantas pessoas chamam São Luís? Quantas pessoas chamam São Francisco de Assis? E ele está em todos os momentos em que é chamado. Para nós é impossível a ideia de uma consciência espiritual partir-se em milhões de pedaços e atender aqueles que a chamam. Mas a doutrina espírita nos mostra que a grandeza da evolução espiritual é de tal maneira significativa que não podemos compreendê-la no momento atual, mas podemos pressenti-la. Imaginemos como o espírito da envergadura de um São Francisco de Assis, da grandeza de um São João da Cruz, de um São Francisco de Paula, o Adolfo Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Imaginemos como eles conseguem irradiar uma luminosidade tamanha que não possui limites temporais, não possui limites vibratórios, não possui limites territoriais. É difícil compreender, mas vejamos, calculemos como devem eles vivenciarem em suas sensibilidades a beleza espiritual. É o chamado paraíso, não bíblico, mas é o paraíso muito maior do que nossa consciência consegue nos indicar. É o que a doutrina espírita nos aponta. Não é o paraíso de árvores, o paraíso de frutas e folhas. Não é esse paraíso limitado. É o paraíso cujo conceito nos escapa, mas que podemos imaginar. A doutrina espírita nos traz o paraíso de forma espacial, de forma ampla, de forma cosmológica. Não é o paraíso material, é a grandeza da evolução do cosmos, da grandeza espiritual. Imaginemos bilhões, trilhões ou mais de sistemas solares, de planetas. Imaginemos estruturas similares à Terra em outros lugares. A realidade é demasiado ampla para a nossa compreensão, mas realmente esta evolução espiritual é algo pelo qual vale a pena lutar. E quando pensamos, e isso a doutrina espírita nos traz, quando pensamos em nossas dificuldades na encarnação, é pequeno demais em proporção aos ganhos e aos degraus que conseguimos ascender quando superamos essas dificuldades, quando nos despojamos de nossos sentimentos inferiores, quando galgamos degraus mais evoluídos. A recompensa é tão compensadora que qualquer dor da terra não pode ser suficiente para nos afligir e para nos tirar o ânimo, porque o que nos espera, de acordo com o que nós conseguimos construir, vale a pena. É outro ponto que nos traz a doutrina espírita. Ao invés de falar em reino de Deus como um lugar circunscrito, ao invés de citar parábolas e situações de mito, ela nos traz uma realidade cósmica, uma realidade vibracional. No meu vídeo Onde Estaremos Após a Desencarnação, para onde vamos quando morremos, entre aspas, porque ninguém morre, eu demonstro lá, ou procuro demonstrar, que nós estaremos onde nós construirmos. Agora nós temos a oportunidade de burilar o perispírito. É dessa maneira que nós nos apresentaremos quando houver a desencarnação. Nós estamos onde nós queremos estar pela nossa construção. A nossa preguiça, a nossa indolência, que nos faz travar a encarnação e permanecer estagnados, também lá permanecemos estagnados. Também lá sofremos as consequências da nossa desídia, da nossa perversidade, dos nossos enganos. Ou seja, se não podemos escapar da vida, porque a vida vai se perpetuar, se não podemos sabotar os mecanismos divinos através de suicídios, aniquilar, se não podemos aniquilar o princípio da vida, se aquilo que fizemos fica conosco, bom ou ruim, se retornamos várias e várias e várias vezes de acordo com os débitos que vamos adquirindo, então a doutrina espírita nos põe diante dos olhos um caminho evolutivo que só nos pode trazer estímulo e só nos pode trazer alegria de viver,
porque é a alegria de sabermos que teremos uma chance, de que não se acabará daqui a pouco, de que os meus erros, por mais remorso que eu tenha, tudo bem, eu vou superá-los, pagarei na própria essência do meu ser pelos erros que eu tiver cometido, mas eu teria oportunidade de retornar e principalmente me tornarei cauteloso e não cometer erros, porque sei que é burrice. Eu voltarei, eu passarei por eles de novo, eu purgarei. Então não há sentido mais em lesar o semelhante, em ser desonesto, em cometer crimes, em trair, em ser adúltero, em ser agressivo, em ser intolerante, em ser impaciente, em ser egoísta, em ser perverso. Acabou. A doutrina espírita nos diz, isso é o buraco que você constrói para você mesmo. E que você não escapa cometendo crime, não escapa suicidando-se, não escapa. Você não criou sua vida. A vida vem do Criador. Então você também não a destrói. Você regressa. Então a doutrina espírita nos diz, é burrice tudo isso. Elimine de sua mente tudo aquilo que é negativo, porque o que é negativo é inútil. É aquele remédio, é aquele veneno, melhor dizendo, que nós tomamos para um problema e nos cria outro. Pior. Então, essa iluminação, conquanto neste vídeo seja impossível citar todos os aspectos da vida em que se apresenta, como por exemplo também na convivência humana, não só em relacionamentos afetivos, mas na convivência com colegas de trabalho, com amigos, com pessoas que se interpõem no nosso caminho, e atravessam o nosso destino de todas as maneiras, são pessoas muitas vezes atraídas por vibrações em relação a encarnações anteriores. Tem elas alguma coisa a cumprir conosco, que nós temos que descobrir o que é. Às vezes a pessoa vem para que nós a ensinemos uma coisa, às vezes a pessoa vem para nos ensinar outra. Às vezes uma pessoa aparece em nossa vida e nos dá uma lição num sentido e depois desaparece. Às vezes a pessoa aparece para nos dar a oportunidade de sermos caridosos. Quando aparece alguém que nos dá a oportunidade de trabalharmos em prol dela, de fazermos algo em prol dela, agradeçamos a oportunidade de sermos caridosos, porque naquela oportunidade está também o resgate com aquele espírito encarnado e a evolução nossa também e o exemplo para os demais. Vejam que maravilha! Não há nada que fique em nossa vida igual quando a doutrina espírita nos lança as luzes. Ela transforma tudo e baseado em provas, em realidades. E dessa maneira atingimos uma serenidade, uma paz. Eu não creio, eu sei como as coisas são. Eu não tenho uma fé cega, eu tenho uma fé raciocinada. Eu compreendo para eu poder vivenciar e eu poder ter a minha fé. Eu compreendo e eu não preciso aceitar ideias ilógicas, sem nexo e absurdas e fantasiosas, místicas, míticas. Não, esotéricas, não. Eu compreendo porque me é explicado, de acordo também a minha vontade de aprender. Porque aquele que nada quer ler, nada quer aprender e contesta, ele engana a si próprio de maneira inútil. Ele também passará pela reencarnação como todos. A reencarnação não é somente para os que concordam com ela, é para todos. O Cristo não somente olha por toda a terra cristã, olha por toda a terra toda, não é somente a cristã. Não é porque a pessoa professa uma devoção a Buda ou a Maomé, ou porque ela professa o judaísmo ou qualquer outra religião que não seja centrada no Cristo, não é por isso que o Cristo deixa de assisti-la. Ele está em todos os lugares. Ele permanece com sua doutrina de conduta para nos auxiliar ao crescimento. Ainda que nós não tenhamos o nosso centro no Cristo, o centro no Cristo é a forma mais rápida e mais eficiente, mas não quer dizer que uma pessoa piedosa, bondosa, caridosa, gentil e que desenvolva os dons do caráter e da cultura e etc., e que professe uma religião não centrada no Cristo, não
quer dizer que ela terá dificuldades na espiritualidade ou que terá débitos. Muito pelo contrário, é preferível um não cristão com boa conduta do que aquele que se diz cristão, que de fato não é, mas com uma má conduta. Cristão somente o é aquele que por sua conduta assim o demonstra, e não por suas palavras, o que é tema certamente para uma outra ocasião. Portanto, impossível detectar na doutrina espírita algum ponto em que ela não consiga lançar luzes novas, luzes esclarecedoras sobre a história. Quando analisamos a história da humanidade, a doutrina espírita, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que traça um panorama histórico da humanidade à luz da doutrina espírita, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, ditado a Chico Xavier, nos mostra evolução histórica, evoluções da história, um caso do Brasil, no outro caso do mundo, mas nos mostra que a história é vista com novas luzes, sobre um ângulo diferente, quando a doutrina espírita se debruça sobre ela e a esclarece. Povos desenvolvidos como os egípcios, como os antigos maias, os astecas, pirâmides, situações emblemáticas da humanidade, aparentemente inexplicáveis, a doutrina espírita se debruça e explica tudo, para aquele que queira ler e queira conhecer. Explica, por exemplo, como povos antigos que tinham mapas perfeitos somente possíveis através de visões de helicópteros, como aqueles povos podiam ter esses mapas se eles não tinham helicópteros. A doutrina espírita nos explica e nos mostra que estes povos tinham um desenvolvimento espiritual e uma percepção da espiritualidade e do desprendimento do perispírito tão completo que o perispírito se deslocava e numa altura conseguia vislumbrar estas regiões, o que é perfeitamente possível, pois há povos orientais em determinadas regiões da Terra que ainda hoje nos mostram uma percepção do que eles chamam de corpo astral, veículo de prana e etc., uma percepção do perispírito, que eles dão outro nome, do duplo etérico, que eles dão outro nome, mas uma percepção muito dilatada na questão da meditação transcendental, na questão da yoga. Eles nos mostram que a visão deles, ainda que não seja centrada no Cristo, ainda que não seja centrada em Kardec, mas eles têm a noção deles sobre a reencarnação, eles também compreendem esses fenômenos de maneira muito desenvolvida. Ou seja, tudo a doutrina espírita transforma para melhor, elimina qualquer sentido em crimes, em enganos, em lesões de todo tipo, em mágoas, em tudo que pode existir, e lança uma luz sobre o infinito e não sobre a encarnação que começa agora e pode acabar a qualquer momento. Portanto, estudemo-la, estudemos a doutrina espírita, conheçamos, percebamos que a doutrina espírita, conquanto seja minoria em território, para falar do Brasil, em território brasileiro, o percentual é minoria, mas me faz recordar uma ocasião em que um determinado sacerdote de uma determinada religião tradicional chegou-se a mim próprio e me disse: não leve a mal, mas a minha doutrina XYZ é maioria no país. Por educação eu nada disse. Mas pensei comigo, o critério da maioria não é um bom critério. A maioria não tem saneamento básico, a maioria não tem nível superior, a maioria ganha abaixo de um salário mínimo, a maioria está em situação deplorável. Então a maioria não é critério. Portanto, não é esse ponto que vai indicar que uma doutrina seja melhor do que outra. Mas, por outro lado, apesar do número, em termos estatísticos, dos espíritas não ser um número gigantesco, no entanto, nós temos grandes associações de juristas espíritas, associações voltadas ao direito, ligados ao espiritismo, associações de médicos espíritas, de psicólogos espíritas, temos grandes físicos espíritas, como, por exemplo, o Dr. Raul Teixeira, que é físico, professor da UF, creio que aposentado, se não me engano,
mas um dos grandes oradores espíritas deste país, temos a visão de que grandes mentes, para não esquecer a Associação dos Magistrados Espíritas, grandes e poderosas mentes encontram no Espiritismo a resposta às suas dúvidas. E eu lanço uma questão capciosa. Aquele que contesta determinados postulados isoladamente, de forma frívola, acredita o irmão contestador que físicos, médicos, grandes psicólogos, juristas, embargadores, pessoas de mente desenvolvidíssima, muitas vezes moralizadas também, acreditam que eles não se fizeram estes questionamentos? Acreditam, vocês questionadores, que as dúvidas pueris que vocês têm não foram feitas por eles? Mas a doutrina espírita, de um modo ou de outro, respondeu às indagações das maiores inteligências científicas de todos os campos da humanidade. Apesar de não ser estatisticamente explosivo em território nacional, para falar do nosso caso brasileiro, mas a doutrina espírita conta com grandes associações e grandes agrupamentos de grande desenvolvimento intelectual, moralizador, associações de médicos espíritas, coisas fascinantes, o que mostra que, para eles, a doutrina espírita também mudou-lhes a visão da vida. E eles encontraram as respostas que pretendiam. Portanto, aquele que não encontra as respostas é porque não pesquisou, é porque não leu o suficiente. E que se considera mais inteligente, ou mais astuto, ou mais pesquisador, ou mais sábio do que grandes médicos, grandes físicos, grandes desembargadores, pessoas dotadas de grandíssima inteligência, algo está errado. É melhor lermos e conhecermos a doutrina espírita mais, para que as respostas possam ser dadas e que nosso esclarecimento possa caminhar. Porque garanto, a transformação é radical e não voltamos nunca mais, como disse Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia não volta ao estado anterior. Não voltamos nunca mais à nossa ignorância anterior, onde considerávamos a perda de entes queridos como um mal irremediável, onde as doenças ou as dificuldades da vida nos traziam tristeza profunda, porque a qualquer momento vamos desencarnar, vamos morrer. Nada disso mais existe. A visão é cosmológica, é infinita. A visão é do amor transcendente, universal. Universal do mundo e do universo. Ou seja, é a mais e maravilhosa, transformadora doutrina que existe sobre a face da Terra. Com isso me despeço. Fiquem com Deus, agradeço a atenção imensamente. Fiquem na paz e na luz de Jesus Cristo. Forte abraço a todos.